muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Coisa de Bot. Aqui eu discuto as estratégias para você criar seu primeiro chatbot. Eu sou o Márcio Jukineski e o tema de hoje é como mostrar os resultados de uma integração ou como fazer chamadas de action. Então, esse tema ele não está relacionado com a programação back-end. O que a gente vai aprender aqui não vai ser produção de linhas de código para back-end. A gente também não vai integrar ferramentas aqui. O contexto que a gente vai trabalhar é dentro da plataforma do chatbot. Nós vamos configurar o diálogo e deixar ele pronto para chamar ou receber o dado que vai vir da integração. Para quem está começando, também é um tema um pouco mais avançado, então achei importante trazer esse tema aqui. Por mais que seja avançado, né, por mais que seja um tema um pouco mais complicado, um pouco mais complexo, é importante trazer esse tipo de conteúdo. Então vamos lá, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Bom, eu estou aqui com a tela do Watson Assistant, então eu vou mostrar para vocês como que a gente vai utilizar aquilo que eu estava explicando, né, na parte de objetos, variáveis, vetores, objetos, classes. E eu vou mostrar para vocês um pouco na prática aqui como que isso vai funcionar. Deixa eu desenhar um fluxo aqui para a gente fazer. Eu sempre gosto de desenhar os fluxos porque fica fácil da gente entender o que que a gente tem que fazer e como fazer dentro do chatbot. O usuário deu oi, ou vamos falar aqui, bom dia, bom dia. Então, o nosso diálogo, ele vai entender que isso é uma saudação e vai responder para o cliente. Deixa eu mudar a cor aqui. E aí, o que que o bot vai responder? Bom dia, eu sou, não sei, o Bob Barbeiro. Bob Barbeiro, o assistente virtual da barbearia do Bob. Beleza? Gente, isso aqui é só um exemplo, tá? Se fosse para fazer isso aqui em uma barbearia de verdade, tem todo um conjunto de técnicas que a gente utilizaria para gerar esses diálogos do bot, tá? Não é gerado assim a revelia. Então vamos recapitular aqui o que que a gente está fazendo nesse fluxo. O cliente deu bom dia para o nosso Bob, ele respondeu com uma saudação, perguntou o que ele precisava. Disse que queria marcar um horário, beleza, o nosso bot entendeu, fez uma integração, chamando uma action de consulta de horários, e aí isso retornou para o nosso bot alguns horários disponíveis. No caso aqui, horário 1, horário 2. E aí a gente pergunta para o usuário qual ele prefere, ele fala qual que ele quer, e o nosso bot dá a mensagem dizendo que o horário foi agendado e estão aguardando ele lá. E aí, por que que eu gosto de utilizar o fluxograma? Primeiro, porque fica documentado. Segundo, porque eu posso vir aqui só copiar o diálogo e inserir aqui. Só vou copiando, sem fazer mais nada. Então, o que que eu vou fazer aqui? Três pontinhos, Open Context Editor. Abrir o editor de contexto. E aqui a gente vai declarar a nossa variável. A gente vai dar um nome para ela de action, de ação, que ele vai executar uma ação. E, inicialmente, esse valor da action vai sendo 1. A nossa action, ela vai ter sempre esse valor quando ela for inicializada. Então, eu criei ela, adicionei um valor para ela, valor de número. E lá no nosso back-end, ele vai estar, no back-end é o que fica olhando por trás, né, de toda a parte de código por trás disso aqui. Aqui, esse quadradinho aqui é o computador, e aí que tá esse computador aqui, ele fica olhando para uma determinada aplicação. Então, eu tenho todo um código aqui rodando desse computador, e ele fica, é uma analogia, tá? Ele fica olhando para outro computador que está rodando, no caso, o nosso chatbot, que é o Watson. Então, ele vai ficar olhando para cá, olha, eu tô... E aí, o que que acontece? Dentro do Watson, eu tenho vários variáveis, eu tenho vários tipos de serviço rodando, tem várias outras coisas que estão acontecendo ali. E uma delas é a minha variável action.
O meu back-end, ele vai estar sempre olhando para ela, olhando para dentro dela e vendo qual que é o valor que está dentro dela. Inicialmente, a gente colocou o valor nulo. Lembra? Então, sempre que o nosso valor for nulo, o que que o nosso back-end vai fazer? O programador lá vai programar o back-end para quando o valor da minha action for nulo, eu não fazer nada. E aí, a partir do momento que esse valor aqui mudar, aí sim eu vou fazer alguma coisa. E vai olhar para essa action, não vai estar mais nulo aqui. Vai estar com consultar horários. E aí, o que que vai falar? Isso aqui mudou. Não é mais nulo, então eu tenho que fazer alguma coisa. E aí ele vai olhar dentro dos scripts que ele tem lá, dentro dos códigos que ele tem. No caso, isso aqui é para ele olhar dentro da base de dados da barbearia, né, da barbearia aqui. E aí o que que ele vai fazer? Ele vai fazer uma integração aqui, vai pegar os horários que tem disponível e vai devolver para a gente aqui. Na verdade, ele vai fazer isso aqui. Vai vir para cá com os horários. Aqui tem outro sistema rodando, tá, gente? Então, ele vai devolver para cá, para o back-end, que esse computador está rodando o código aqui. E daqui, ele vai devolver para a gente. E aí, o que que ele vai fazer? Ele vai devolver armazenado numa variável. Então, vou colocar a variável data aqui. Coloca, na verdade, data não, porque a gente pode confundir com alguma outra coisa. Vai colocar resposta. Setar a action como null de novo. Aqui já fica o atalhozinho. Por que que a gente vai fazer isso? Para o nosso back-end não entrar em loop infinito e travar nosso bot. Tá bom? Ele veio, buscou os horários, devolveu para cá para o back-end, e o back-end devolveu a nossa variável data aqui. Data não, né? Resposta. E a nossa resposta vai utilizar o mesmo esquema que a gente utilizou aqui. Ela tem uma classe e vão ter alguns atributos e ela vai estar preenchida com alguns valores. Então, no nosso caso aqui, o objeto se chama resposta. E a resposta tem um atributo horários. Eu vou ter aqui os horários disponíveis, né? O horário 1, quinta-feira, 13 horas. O horário 2, quinta-feira, 9 horas. Eu vou colocar o nosso resposta, ponto, horários. E aí o cifrãozinho aqui, porque é uma variável. Só que, como a gente não tem o back-end rodando aqui, né, a gente vai ter que criar isso na mão. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai simular uma resposta do nosso back-end. Já criou aqui a nossa resposta, e a nossa resposta ela vai ter um campo horário. E dentro de horários vai ter o valor, que é o valor dos horários que está retornando para a gente, né? Então, ficou assim, a nossa variável resposta agora é um objeto, é um campo horários, e dentro desses horários tem o valor, que é o valor de horários, né, disponíveis para o nosso usuário marcar. Beleza, retornou o que que a gente precisa, que é isso aqui. Esse não. Eu tenho estes horários disponíveis. Quinta-feira, 13 horas. 2, quinta-feira, 9 horas. E no mais é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Foi um conteúdo bem denso, até para explicar. É um pouco difícil também. É assim mesmo. E espero ter contribuído para vocês, para o aprendizado, que esse conteúdo consiga ser útil de alguma forma. E é isso, pessoal. Gratidão por estarem aqui e a gente se vê na próxima.